Bom dia, graça e paz. Macetando o Apocalipse. Esse foi o tema da semana. Essa é a grande polêmica do momento, tratando-se a respeito de Apocalipse. Já vou logo avisando: Apocalipse é remédio vencido e é jornal velho. Um livro especificamente dirigido por Jesus e revelado a João, especificamente ao povo de Israel e às 7 igrejas da Ásia. Assim está escrito em Apocalipse capítulo 1, o que vai na contramão de tudo que esse sistema prega, porque estão anunciando uma mensagem que já ocorreu e foi dirigida especificamente para o povo de Israel e para as 7 igrejas da Ásia. E o capítulo 1 de Apocalipse prova isso. Veja, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ora, já estava sendo anunciado por Jesus Cristo que aqueles fatos que iam ser revelados a João na ilha de Patmos, quando ele estava isolado, isso ia se suceder por aqueles dias. E aconteceu por volta dos anos 70, quando a cidade de Jerusalém foi invadida, bombardeada, a lua se transformou em sangue, mulheres grávidas foram mortas, crianças foram decapitadas, e hoje existem as ruínas de Jerusalém Velha e Jerusalém Nova. Então Jesus começou a anunciar, através de João, que aquilo ia acontecer brevemente, não ia demorar para acontecer. Pelo que ao anjo as enviou, as notificou ao seu servo João, a qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aqueles que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e as guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Repare que a profecia era clara, o tempo estava próximo, estava perto de chegar. Ora, 2023 anos depois, alguém vinha aplicar isso para se cumprir nos dias atuais, é não crer no que está escrito. O versículo 7 diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Ora, as 7 igrejas que estão na Ásia não são igrejas brasileiras, não é o continente da América do Sul, da América Central, da América do Norte. Não. Aqui era uma mensagem específica para as 7 igrejas da Ásia. E isso aconteceu. Para os dias de hoje, nem na Ásia essa palavra se cumpre. E o detalhe interessante é que nesse mesmo texto, no capítulo 1, versos 4, João, ao receber a revelação, antes de começar a transmitir a revelação, ele saúda a igreja. E ele não saúda com a paz do Senhor, mas ele saúda assim: graça e paz seja convosco. Graça e paz era a saudação do novo pacto, para identificar o pacto que estava se vivendo. Graça e paz seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante de seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Agora olha o detalhe. E é aqui que eu quero chamar a atenção e entrar com uma palavra essa manhã. Eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Havia uma promessa, era uma profecia, que nosso Senhor Jesus Cristo ia executar esse juízo sobre Israel e que iria voltar. E a sua segunda vinda aconteceu com prazos e períodos e com acontecimentos. E os acontecimentos foram citados pelo próprio Jesus. E eu quero ler com você aqui, em Mateus capítulo de número 24, e o versículo de número 3. Jesus foi perguntado pelos discípulos:
o período em que ia acontecer isso e quando seria a sua volta. E perguntaram a Jesus. E, se aproximando deles, diz a Bíblia aqui, eu vou ler com você o capítulo 24 de Mateus, para a gente meditar no que está na palavra do Evangelho da Circuncisão. Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 3. Diz assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Quando serão estas coisas e qual sinal haverá da vinda do Senhor, da vinda ou do fim do mundo? Ora, duas perguntas foi feita. Quando é que vai acontecer essas coisas? Quais os sinais do fim do mundo, da tua vinda? Quando é que vai acontecer isso e quando vai acontecer? Jesus responde: Isso já aconteceu, porque os acontecimentos se sucederam por volta dos anos 70 sobre o juízo de Jerusalém, sobre o juízo de Israel. E como foi que isso aconteceu? Guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, uma nação se levantando contra a outra, o pai contra filho, o filho contra pai, irmão contra irmão. Isso aconteceu naqueles dias. Depois da morte de Cristo, houve 5 guerras em grandes proporções, e eu peço a você que procure isso no Google. Dê um Googlezinho aí. No capítulo de número 24 e o versículo de número 34, Jesus deu o prazo da sua volta. E quando foi? E não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O que está de acordo com o que está escrito em Apocalipse. Porque a profecia de Apocalipse foi clara. Todo o livro de Apocalipse não está direcionado aos dias de hoje, mas todo o livro de Apocalipse foi direcionado para o povo de Israel e para as 7 igrejas da Ásia, de acordo com o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34, que se tratava daquela geração e não da de hoje. Até porque nós estamos 2023 anos depois da cruz. Quantas gerações se passaram de lá para cá? Mas há alguns indoutos, os nossos algozes, que dizem que isso vai acontecer agora. E isso não é verdade. Isso é uma mentira. E vamos provar que é mentira porque Jesus é quem vai dizendo isso. Jesus disse que aquela geração não ia morrer, não ia passar, sem que antes presenciasse estes fatos. Jesus também disse no último capítulo do Evangelho de João, o Evangelho da Circuncisão, que Jesus tinha ressuscitado, estava na beira do mar de Tiberíades, aonde aconteceu aquela grande pescaria dos discípulos na beira da praia, que pegaram 152 grandes peixes, e ao chegarem na beira da praia já estava posto, pronto, fogo, peixe e pão. E ali, ao comerem, se aproximando dele, Pedro, o líder dos apóstolos da circuncisão, começou a indagar Jesus. E naquela conversa, naquelas últimas instruções, nosso Senhor Jesus Cristo falou a respeito da sua volta. E foi indagado: e quanto àquele discípulo que deitou a cabeça no peito de Jesus na última ceia, que era João? Então Pedro perguntou: Senhor, e quanto a esse? E Jesus disse: o que importa é que João fique vivo até que eu volte. E João morreu por volta dos anos 68 na ilha de Patmos. O homem que recebeu a visão apocalíptica direcionada para as 7 igrejas da Ásia e para o povo de Israel, morreu por volta dos anos 68. E nosso Senhor Jesus Cristo disse: o que importa é que João fique vivo até que eu volte, diz o Evangelho. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, eu queria também compartilhar com vocês um texto que está aqui em Mateus, no capítulo de número 16, o versículo de número 27 e 28, para provar que a volta de Jesus já aconteceu. E o próprio apóstolo Paulo vai testemunhando isso depois. Isso não vai acontecer, isso já aconteceu. Por quê? Porque Cristo mora em nós.
Estão esperando Jesus de Nazaré, mas quem voltou foi o Cristo ressuscitado em espírito e habita dentro de nós. E Paulo ainda disse, nele estamos completo e perfeito. Vamos ler o evangelho da circuncisão. Diz a Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu quero perguntar a você que está anunciando que Jesus vai voltar, aonde está aquela geração de lá? Aonde estão Anás, Caifás, João, Alexandre o Grande? Aonde estão toda a cúpula judaica? Quero perguntar a você que é assembleano, que é pentecostal, que é da batista, da metodista, da presbiteriana, a você que está se espelhando naqueles homens como Napoleão Falcão, que prega tanto sobre o Apocalipse, um livro que foi escrito para as 7 igrejas da Ásia e para o povo de Israel. Eu quero perguntar a você, aonde está aquela geração? Porque Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34, que aquela geração não ia passar, não ia morrer, sem que antes vissem tudo aquilo acontecer. Aqui no capítulo 16, versículo 26 e 27, Jesus disse, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte sem que vejam o Filho do Homem vindo na sua glória. Ou seja, está constatado que nosso Senhor Jesus Cristo voltou e não vai voltar, voltou nos dias de Paulo, e nós vamos verificar isso no Evangelho. A volta de Jesus é uma das maiores mentiras pregadas pelo sistema religioso, e Paulo diz isso. Os textos são fatos consumados, constatados pelo que está escrito no Evangelho. Vamos ler a palavra. Vamos ler mais um texto. 1 Tessalonicense, capítulo de número 4, versículo de número 15 e o versículo de número 16. Veja o que diz. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, Paulo falando, aqui é nos dias de Paulo, aqui nós estamos depois da cruz. Paulo disse, aqui nós estamos com a igreja primitiva, com a igreja do primeiro século. Paulo está dizendo, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós quem? O verbo está no pretérito do passado. Você que lê da língua portuguesa, você que estuda, procure saber o que é verbo para conjugá-lo. Nós quem? Eles que estavam lá. A igreja do primeiro século, conforme Jesus disse que aquela geração não iam passar, não iam morrer sem que antes visse o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Mas constatando o que está escrito, porque nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. O verbo mais uma vez está se tratando deles e não de nós. Paulo disse nós quem? Verbo pretérito do presente e do passado. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ora, o texto é claro. Jesus não vai voltar porque Paulo estava testificando que aquele acontecimento ia se suceder por aqueles dias lá atrás. Por isso que toda profecia falando a respeito da volta de Jesus sempre tinha a expressão, eis que em breve venho, cedo venho, sem demora. Por quê? Porque os anos estavam acontecendo. De acordo com toda a profecia escriturística, nosso Senhor Jesus Cristo volta por volta dos anos 70 depois da cruz, quando se cumpre a destruição de Jerusalém, que o templo cai e ali ele não passa a habitar mais em templos feitos por mãos humanas.
porque o templo de Deus agora somos nós. E Paulo testemunha isso ainda em seus dias, dizendo que o arrebatamento da igreja aconteceu naqueles dias. Paulo testemunha dizendo: ele nos arrebatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ora, já fomos arrebatados. A igreja primitiva do primeiro século foi arrebatada. Por isso que Paulo disse: nos encontraremos nos ares com o Senhor. Por que nos ares? Porque uma vez que a igreja foi arrebatada, não era no físico, não era no corpo. Porque o carnal pensa que o arrebatamento vai acontecer na carne, e a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. De forma nenhuma. O arrebatamento aqui é de sentido, é um arrebatamento espiritual, conforme o próprio apóstolo Paulo disse. Ele nos arrebatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Paulo disse: Cristo em vós é a esperança da glória. Ou não sabeis agora que Deus está em ti, que tu és o templo e a morada do Espírito Santo? Paulo ainda disse nos evangelhos: porque nele agora estáis completo e perfeito. E mais, Cristo em vós é a esperança da glória. Agora a você, meu irmão, a você, minha irmã, que é vítima desse sistema pentecostal mentiroso, a você que tem pagado para ser crente, que leva uma vida de sacrifício, de penitência, de abstinência de alimentos, a você que vive debaixo da velha aliança da lei, debaixo de doutrina de homens, a você que pratica rudimentos e cerimoniais, a você que vive rodopiando com práticas de centro de macumbaria e feitiçaria, dizendo que é o evangelho, a você que está envolvido num poder enganoso, eu quero abrir os teus olhos espirituais essa noite, essa manhã, para te dizer que nosso Senhor Jesus Cristo voltou, está em nós, e que nós estamos nele completo e perfeito, que o Espírito de Deus está em ti, e a dizer a você que quem está esperando Jesus é crente oco, é crente que não tem Deus, é crente que não crê nas profecias da Bíblia, é crente que não crê no Evangelho. Como é que o Evangelho estabeleceu o prazo para Jesus voltar e disse que a geração que estava ouvindo ele não ia morrer sem que presenciasse todos os fatos? E hoje nós estamos dando ênfase, ouvido a homens mentirosos que estão pegando o jornal velho e anunciando como se fosse acontecer. Daí vem os grandes comentários da Ivete Zangalo e da Baby sobre macetando o Apocalipse. Macetar é uma linguagem de pornografia sexual. O termo não seria esse, mas Apocalipse é uma carta vencida, jornal velho, remédio vencido, não serve para os dias atuais. As profecias se tratam do povo de Israel e das 7 igrejas da Ásia. Nós estamos além disso, amados. Nós nascemos depois da cruz, debaixo de um pacto de perfeição, aonde a obra redentora da cruz foi consumada, aonde Cristo veio pela fé e habitou em nós e somos templo e morada dele. E agora o arrebatamento não é físico, porque há corpos celestes e corpos terrestres. Nós estamos falando de um corpo celestial, que é o Espírito, que é aonde ele arrebata para o entendimento, para viver com ele nas regiões celestiais. Que a mente de Deus seja a tua mente, que a boca de Deus seja a tua boca, que os olhos de Deus sejam os teus olhos, que abra-se os ouvidos espirituais agora, para se libertar deste mundo de mentiras, desse sistema pentecostal mentiroso. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Eu oro a ti agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta manhã. Pai querido e amado, eu quero te louvar por cada vida que está me ouvindo agora, Senhor. Que haja dedicação na tua palavra, leitura no Evangelho, para não cair nessas falsas pregações, nessas mentiras aterrorizantes que têm causado doenças, traumas, angústias. Meu Deus, quantas pessoas não estão sendo perseguidas pelas mentiras pregadas com falsas mensagens proféticas que já se sucederam. Eu te peço agora que liberte esta vida que está me ouvindo para começar a ouvir o Evangelho da graça de Deus.
Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que assim como as águas correm para o mar, a sabedoria de Deus vai se espalhar agora em cada vida e em cada pessoa que está me ouvindo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz a todos, um dia abençoado para você que está me ouvindo. Quero mandar um abraço aí para o meu irmão em Cristo, Alex Abdias de Toritama. Um forte abraço, meu querido irmão.